Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, a regularização das dívidas do setor público e dos pagamentos em atraso que o Estado tem com os seus fornecedores e todas as medidas preventivas que possam evitar no futuro situações similares a estas, constitui de facto um tema crucial. É um tema crucial, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, para a credibilidade e para a autoridade do Estado. É um tema crucial para uma consolidação consistente das finanças públicas e é, como disse também o Sr. Primeiro-Ministro, um tema crucial para dar liquidez e financiamento à nossa economia. Sr. Primeiro-Ministro, um Estado que cobra impostos, taxas, serviços, que impõe aos cidadãos e às empresas o cumprimento atempado das suas obrigações para com a administração, tem de atuar com um comportamento, no mínimo, de reciprocidade. O Estado tem sempre de se comportar como uma pessoa de bem e, por maioria de razão, no momento em que se pedem esforços acrescidos aos contribuintes, não pode falhar também no cumprimento das suas responsabilidades. O Estado é credível se pagar a tempo e horas e só tem autoridade moral para impor sacrifícios se não sacrificar os cidadãos e as empresas pelo incumprimento das suas obrigações. Uma administração que acumula dívidas e que, pagando as dívidas atrasadas, não previne ocorrências semelhantes no futuro, não consegue também, Sr. Primeiro-Ministro, sanear de forma estrutural as suas finanças. Uma consolidação consistente pressupõe resolver o passado, mas pressupõe também e, sobretudo, controlar o presente e o futuro, como se tem feito com os dispositivos legais que o Governo tem aprovado e de que aqui hoje já se falou, como a Lei dos Compromissos e o acompanhamento da execução orçamental. E, Sr. Primeiro-Ministro, finalmente, quando um setor público acumula mais de 5.300 milhões de euros de pagamentos vencidos há mais de 90 dias, o resultado só pode ser a asfixia financeira dos fornecedores, o perigar de muitos postos de trabalho e o decréscimo do dinamismo e da competitividade da nossa economia. Por isso, pagar e não acumular dívidas significa dar liquidez e significa financiar a atividade económica. Sr. Primeiro-Ministro, claro que a oposição, não, como de costume de resto, não vê as coisas assim. Nada de novo. Temos dito que a oposição, e em particular o Partido Socialista, ainda não conseguiram, nestes 9 meses de governo, ver uma única medida positiva que tenha sido adotada pelo Governo. Até esta de pagar atempadamente e de evitar dívidas no futuro não é considerada uma medida positiva por parte do Governo. E já agora, a esse propósito, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me também aqui só, muito telegraficamente, dizer que aqueles que dizem que as críticas do PSD se concentram, se circunscrevem à forma e ao passado governativo do Partido Socialista, eu devo dizer o seguinte: é verdade que esse campo, o campo do passado de responsabilidades governativas do Partido Socialista, é um campo imenso para as críticas dos partidos da maioria. Mas o pior hoje em dia já não é isso. O pior é mesmo o facto desta oposição não ter coragem para reconhecer que muitas medidas deste Governo são impopulares, mas são absolutamente necessárias. O pior é mesmo verificar que a oposição se mantém contra tudo e contra todos. Como dizia agora o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo decide majorar no subsídio de desemprego os casais desempregados, descongela o aumento das pensões mais baixas, determina tarifas sociais em várias áreas para proteção das pessoas mais carenciadas economicamente, aumenta o número de isenções de taxas moderadoras na saúde para este segmento da população, preserva os rendimentos mais baixos dos cortes remuneratórios na função pública, tributa de forma adicional quer as pessoas coletivas, quer as pessoas singulares com rendimentos mais elevados, implementa um programa de emergência social em estreita colaboração com as entidades do setor social. E o que diz a oposição? Que o Governo não tem sensibilidade social. O Governo diminui gabinetes ministeriais, diminui estruturas e organismos, diminui cargos dirigentes, moraliza as remunerações no setor público. E o que diz a oposição? Que o Governo não corta nas gorduras.
O Governo dialoga e alcança convergências importantes na educação, na concertação social, e o que faz a oposição desdenha. Não é nada de muito importante. Enfim, o Governo reforma setores relevantes como o poder local, e o que faz a oposição vê se é impopular e, sendo impopular, discorda, porque essa é a sua estratégia. Senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, mesmo quando as entidades externas reconhecem o esforço dos portugueses e fazem uma avaliação positiva do caminho que estamos a seguir, ainda aí a oposição está contra. É certo que a oposição que esteve contra o memorando está contra a sua execução. É errado, mas é coerente. Agora, incompreensível é que a oposição que negociou e assinou o memorando achar que cumprir o memorando é uma má notícia para os portugueses. E eu tenho que perguntar, se esta é uma má notícia, então quais são as boas notícias? São os relatórios do Tribunal de Contas sobre a gestão da parque escolar, sobre a gestão do plano tecnológico ou sobre o contrato de TGV? São essas as boas notícias para os portugueses? Senhor Primeiro-Ministro, lembrar as posições da oposição nestes 9 meses, confrontá-las com as suas responsabilidades passadas, mas também com as presentes e com as futuras, não significa crispar o ambiente político, como muitos agentes e alguns comentadores têm dito de uma forma muito superficial. Significa tão só que, apesar da nossa postura de disponibilidade sincera, de diálogo aberto, de lealdade democrática com os demais partidos, nós jamais faremos política com hipocrisia ou com calculismos de ocasião. Se a oposição e o Partido Socialista em especial quiserem dialogar, quiserem gerar consensos em matérias importantes, nós, PSD, estamos cá, de espírito aberto, com lealdade democrática, como disse, e com margem de cedência e de convergência. Muito bem. Faloemos em matérias de Estado, faloemos na regra de ouro, na reforma do poder local, nas leis eleitorais, até, Sr. Deputado António José Seguro, no sistema de regulação, com certeza. E faloemos em todas as demais matérias, sem nenhum complexo e sem nenhuma reserva. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, quem tem que decidir o que quer não somos nós. Se não quiser convergir, a oposição pode vitimizar-se, mas os portugueses perceberão que, nesse caso, a oposição será vítima de si própria. Sr. Primeiro-Ministro, dito isto, quero lhe dizer que o pessimismo e o alarmismo com que a oposição vê a situação do país contrasta com a responsabilidade dos portugueses e com a confiança das instâncias internacionais. Contrasta com a responsabilidade dos portugueses porque, como se viu ainda na semana passada na greve geral, a grande maioria dos portugueses, é certo, está apreensiva e preocupada, mas tem percebido que a austeridade, o rigor e a exigência não são paixões, são necessidades, são pressupostos do caminho que estamos a percorrer. E contrasta também com a confiança das instâncias internacionais, porque, para além dos vários testemunhos de apreço pelo desempenho do país, os próprios mercados financeiros começam, Sr. Primeiro-Ministro, a espelhar confiança em Portugal e na nossa capacidade. Pergunto-lhe, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, se as descidas sustentadas das taxas de juro, quer no mercado secundário, quer nas emissões de dívida de curto prazo, se de facto estas descidas se devem, sobretudo, àquilo que são as políticas e as reformas do Governo, e se o facto dessas descidas serem bem mais significativas do que acontece noutros países, revelam ou não uma percepção diferente da capacidade portuguesa de superar a crise financeira. Temos ou não temos razões objetivas para considerar que, na parte que depende de nós, que estamos a tomar as medidas certas e as reformas necessárias? E esta descida dos juros portugueses, para além da recuperação de confiança, significa ou não também que o Estado português e os contribuintes terão um encargo financeiro menor no que tange ao pagamento futuro da dívida ora contraída? Isto é, que o esforço de hoje significa também uma fatura menor no preço que temos a pagar amanhã. Eu bem sei, Sr. Primeiro-Ministro, que não é caso para atirarmos foguetes, para euforias estéreis, mas é caso para termos esperança. Hoje em Portugal
muitos optam por se acomodar num pessimismo derrotista. É legítimo, mas é igualmente inconsequente. Nós no PSD estamos no outro lado, no lado do realismo, no lado do crescimento, no lado da solidariedade social e geracional, no lado do reformismo, no lado da esperança e, sobretudo, sempre ao lado dos portugueses. Muito bem.